Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindo à Rádio ECL Cron, a Rádio da Consciência Livre. Você está entrando em um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje estamos com o Deepak Sankaraveda, que é escritor, criptólogo sênior e compartilhador da sabedoria divina. E hoje abordaremos sobre terra alienígena. Tudo bem, Deepak Sankaraveda? Tudo jóia. Namastê, Homem shalom. tá Namastê. shalom. Paz. Peace em inglês. Tudo que é paz. Bem-vinda. Ok, grande Deepak. Deepak voltando novamente a casa. Vamos lá. Deepak, começando. O que é a terra de Israel? Olha, vamos desmistificar um pouco a coisa. E quando a gente tira a religião da equação, a compreensão fica muito melhor, né? O Zohar, né? Aliás, vou começar pelo Kybalion, né? Kybalion, né? Ele diz que assim como é acima, é abaixo, né? O Zohar também diz a mesma coisa. Assim como é acima, é abaixo, né? Macro e micro, né? Então, para a gente ter uma ideia, né? A Torá, quando ela foi dada, né? Em Sinai, né? Foi outorgada. Nós sabemos que a Torá possui 613 mil letras hebraicas, né? O corpo humano possui 613 órgãos, né? A galáxia, né, não tem 200 bilhões de estrelas. Ela deve ter 613 bilhões de estrelas, né? Eles vão descobrir isso no futuro, né? Então, o que é a terra de Israel? No corpo humano, Israel é o coração, tá? No corpo humano. No sistema solar, Israel é a Terra, é o planeta Terra. É o nosso mundo aqui. Então, ele é chamado Israel. E no planeta Terra, o coração do planeta Terra é a terra de Israel, lá no Oriente Médio. Tá? Então é assim que funciona. Assim como é acima, é embaixo. Né? Então, a terra de Israel, né, no nosso planeta, né, aqui, é lá no Oriente Médio, que hoje, né, é chamado Palestina, né? E lá tem, então, Eretz Israel, né, a terra de Israel. E quem são os hebreus, então, Deepak? Agora nós vamos entrar nos assuntos que eu gosto muito, né? Olha, a palavra hebreu, né? Em hebraico, né? É ivri, tá certo? É como a palavra hebreu, ivri. Olha, o hebraico é um código, por isso que é muito difícil traduzi-lo, porque na verdade não existem em outras línguas, né? Palavras que possam emprestar uma tradução, né, para o hebraico. É por isso que a Bíblia, né? Na verdade, a tradução da Bíblia é um livro confuso. E é um livro que gera muita confusão, justamente por causa dessas traduções, né, que foram feitas e foram traduções interpretativas, feitas por padres, né, por pastores, por padres, para poder favorecer os seus dogmas religiosos, né? Se você pegar as traduções das Bíblias, né, no mundo, você vai ver que nenhuma delas bate uma com a outra. Mas no hebraico não, o hebraico é um código, né? E Ivri é um acrônimo, tá? Para Ever ou Avar e Akum, tá? Então eu tenho a palavra Ivri, eu quebro ela em duas, né? Eu pego as 3 primeiras letras dela, no hebraico, fica Avar. A última letra que sobra, que é o I, né? Que é a letra Yud, né? É a inicial da palavra Yakum, né? O que significa então Avar e Akum? Avar e Akum, né? Que é Ivri, né? Significa aqueles que atravessaram o universo. Ou aqueles que vieram do outro lado do universo. Porque a palavra avar, né? Do verbo atravessar, né? Viajar de um lado para o outro, né? Então essa é a palavra avar. Então quem são os hebreus? Os hebreus são as almas, né? Das estrelas, das constelações, né? Que desceram
neste mundo aqui milhares de anos atrás. Né? Há um texto na Bíblia, né, na Torá, né, muito interessante, quando Deus, né, toma Abraão, leva para fora desse mundo, né, e diz assim para ele: conta as estrelas do céu, se é que você pode contá-las. Né? E depois Deus fala para Abraão: assim, né, você não pode contar as estrelas, né, assim será a sua descendência. Então as estrelas, né, são as almas dos hebreus que povoaram o mundo. Por isso que nós todos nós, né, sem distinção de raça, etnia, nos sentimos exilados, alienígenas, como se não fôssemos desse mundo, porque de fato não somos. Né? Agora, quando as almas dos hebreus desceram aqui, já haviam pessoas nesse mundo aqui. Tá? A palavra hebraica para pessoa é Jacó. Tá? Jacó é uma pessoa. Por exemplo, você tem em inglês, né? Por exemplo, a expressão Jack Caolho, por exemplo. Né? Jack, né? Ou Jack Estripador, vai. Só tem uma ideia, né? Jack é um diminutivo de Jacó. Né? Então, Jack é a pessoa. Então, em outro ponto da Torá, das Escrituras, né? Diz assim que a descendência de Jacó seria como os grãos da areia do mar, enquanto a descendência de Jacó, de Abraão, né, como as estrelas do céu. Então, as almas dos hebreus são as almas também das estrelas, né, nossas almas, que desceram nas pessoas chamadas Jacó, que já haviam nesse mundo aqui, possivelmente criaturas, né, como os neandertais, né, ou até mais antigas, não se sabe, né, que de repente então passaram a escrever, passaram a construir, passaram a fazer uma série de coisas inteligentes que até então eles não faziam. Né? Porque receberam um software, né? Que é a alma. Então é isso. Muito interessante. Muito interessante, né, super interessante. Deepak, qual a origem das almas dos hebreus? Essas são as minhas desconfianças, tá? Ninguém é obrigado a acreditar nelas, né? Mas no mínimo a pessoa deve estudar, né? Então, olha só, os antigos hebreus eram criadores de cabra, certo? Todo mundo sabe disso. Os antigos hebreus eram criadores de cabra. Nós temos uma estrela numa determinada constelação, né? Chamada Auriga, né? Chamada Capela, que é uma das estrelas mais brilhantes aqui, visíveis a olho nu, inclusive, né? A estrela de Capela, né? E Capela significa cabra. Né? Nessa constelação, Auriga, que pode ser traduzida para cocheiro ou carruagem, tá? Que é o nome da constelação. Né? Então, no meu livro, né, Os Filhos das Estrelas, eu vou explicar isso com mais detalhes. Né? Mas então no meu livro eu digo, né, acerca disso, eu explico sempre falando isso, né, que no princípio Deus, criou 144 mil gigantescas estrelas e as espalhou por 72 constelações, né? Essas estrelas são as árvores, animais do Jardim do Éden, que é todo o universo, né? Anjos e as almas de Adão, né? Que é o nome que também recebe o universo, certo? Então, a minha pergunta foi: seriam os hebreus antigos almas exiladas de Capela? Existe até um livro, né? Que foi canalizado aí por alguém chamado, Exilados de Capela, né? Exilados de Capela. Ok. É verdade. Né? Capela fica a 42 mil anos-luz, né, daqui, do nosso planeta, né? E os hebreus místicos têm um nome divino que é muito usado, que é chamado nome de 42 letras. Olha, temos algumas evidências interessantes aqui, né? Então, em hebraico, né, Capela é chamada Eglon, da palavra que pode ser traduzida para cocheiro também, tá? Que vem da raiz da palavra agalá, né? Ou egel, que pode ser cabra, cabrito, e algumas vezes até traduzido para bezerro também. Tá bom? Então, é interessante, né, essa questão de que os hebreus antigos eram criadores de cabra. Nós já falamos que os hebreus eram almas que atravessaram o universo, né? Então, de que universo eles vieram?
de que constelação vieram essas almas? Isso é muito interessante. Então, há aqui um paralelo com essa canalização, né, os exilados de Capela, que tem evidências que se ligam aqui, que realmente pode dizer que as almas dos antigos toltecas, dos maias, dos egípcios, né, eram, na verdade, almas dos hebreus que desceram esse mundo aqui. Olha que interessante, hein? Interessante. Bom, como eu falei, né, o termo hebreu é ivri, né, que significa aqueles que atravessaram o universo, né? Então aqui nós temos uma ideia de que talvez, aliás, tem um outro detalhe, né? Os antigos místicos hebreus, né, eram chamados por um título muito estranho. Eles eram chamados pelo título de Iordei ou Iordei Edei a Merkavá, que traduzido, né, do hebraico significa aqueles que desceram da carruagem divina. Ou seja, talvez a constelação de Auriga, que é a principal estrela da capela. Então, o que significa mesmo Iodei, Edei, Hamarkavá? Não. Iordei, Edei a Merkavá, aqueles que desceram da carruagem divina. Olha só que interessante, hein, Deepak? Tem o sentido da palavra Anunnaki, né? Uhum. Anunnaki significa aqueles que desceram dos céus. Então, muito interessante. Um paralelo a história muito se cruza, né? Parece que interessante, né? Não, as histórias de todas as tradições do mundo têm coisas extremamente semelhantes. Né? Muito interessante. É a religião que cria a separação. Fala, não, nós somos melhores que vocês, porque vocês não têm isso, nós temos. Se você for olhar com os olhos da sabedoria, você vai encontrar as mesmas coisas em todos os povos do mundo. Né? Inclusive, eu acredito, né? Essa é a minha linha de pensamento, né? Que os pictogramas, né? Os petroglifos que existem aí no mundo, muito antigos, na verdade são lembranças que nossas almas trouxeram dos mundos pelos quais nós passamos, antes de encarnar aqui, nós passamos por outros mundos, né? E desenhamos nas paredes, nas pedras antigas, para que quando chegasse nessa época da abertura da sabedoria, nós tivéssemos evidências para lembrar daquilo que já está na nossa alma. Que nós somos extraterrestres. Nós não somos daqui. Entendeu? Eu não sou daqui. Quem é daqui, né, afinal, né, Deepak? Bem, o assunto é fantástico demais, né? Nossa, é muita coisa. É fantástico, porque a gente vê o conhecimento sendo cruzado com a arqueologia atual, né, Deepak? Com arqueologia, com ciência, e uma série de outras coisas, evidências fantásticas, né? Você vê que tem mistérios que estão sendo revelados hoje. Eu tenho me esforçado muito para revelar esses mistérios e compartilhar, né? Eu publiquei um livro onde eu falo sobre, por exemplo, o cajado de safira de Moisés, né? Que até então, em todas as tradições religiosas cristãs e católicas, né? Todo mundo enxerga Moisés com a varinha de madeira de pastor, né? Poxa, meu. E os escritos antigos dizem não, que, o negócio era de safira, pesava 6 quilos e era um livro. O negócio falava. Que interessante, né? Pra ter uma ideia. Já tinha tecnologia pra caramba naquela época, né? Não. Da onde que veio essa tecnologia? Entendeu? Porque a vara de Moisés, o matê, ele tinha a Torá inteira gravada nele, e tinha todos os mistérios do universo, até tinha as órbitas dos planetas, os periélios dos cometas todos, né? E tudo mais que você possa imaginar, acessível. Por isso que quando saíram do Egito, né? E agora vai ter um filme no final do ano, né? Muito interessante, o Êxodo, né? Deuses e Reis, né? Com o Christian Bale, né? O Batman, né? Olha que interessante isso. Porque o Dr. Emanuel Velikovsky, ele fala que a razão dos milagres que aconteceram no Egito, na saída dos hebreus naquela época, foi um maravilhoso cometa, né? Pela qual a Terra cruzou a cauda dele. E tinha muita hematita na cauda. Então o Dr. Emanuel Velikovsky fala que todos os rios e mares do mundo ficaram vermelhos. Por causa da hematita na cauda do cometa, tá certo? Olha que interessante. E Moisés sabia desse cometa porque isso estava registrado no cajado. Tá? E ele, então, coincidiu
a saída, né, do povo hebreu do Egito justamente na passagem desse cometa. Daí nasce a Páscoa. Né? O que é Páscoa? Em hebraico é passagem. Interessante, né? Passagem do quê? De um maravilhoso cometa, que eu acredito que era o Aison. Tá certo? Bom. Porque olha só que coisa interessante, né? Como não há nenhum acaso no universo, nós tivemos esse cometa maravilhoso que, né, caiu no Sol agora, o Aison, né? No ano em que Ridley Scott, o mestre, né? Que dirigiu Blade Runner, Alien, Oitavo Passageiro, né? Gladiador e outros filmes fantásticos, né? Resolveu fazer um filme sobre a saída do povo hebreu do Egito. Olha só, né? Caramba, meu. E acorda. Sim. É verdade, não, o acaso não existe, não adianta. Não, me belisca. Poxa. Tudo pela lei da sintonia, né? O sincrônico, né? Caramba, meu. Tá certo, é isso aí, Dipac, é isso aí. É por aí, olha, tô vendo a briga, né? Porque o povo lá, os religiosos não gostaram do Noé. Que o Noé não foi bíblico pra eles, meu. O pessoal nem sabe o que tá por trás da história de Noé, né? Mas tudo bem, então não vou gostar também do Êxodo, tenho certeza. Com certeza não vão. Tem muita Porque coisa não vai ali. ser aquela ideia bíblica que se tem, né? Traduzida, né? A coisa vai ser bem maior, né? Pelo trailer que eu vi. Bem, o assunto, né, é fantástico. Falar com o Dipac é sempre uma honra. Mas estamos aí nos nossos momentos finais e vamos pedindo ao nosso querido amigo que passe seus contatos, porque ele tem mais ou menos 14, 15 livros aí, né, Dipac? E com temas interessantíssimos, todos eles assim muito legais. Para adquirir seus livros, Dipac, como que o pessoal tem que fazer? Olha só, tenho 14, estou indo pro 15º, né? Vai ser o Caminho do Buda Interior, né? Revelando o Dharma, né? Caminho do Dharma, né? Já estou trabalhando nele, já estou escrevendo, já estou canalizando, recebendo, na verdade, porque está tudo na alma, né? Já estou relembrando, né? O que eu vim ao mundo para fazer, né? Então, para comprar os meus livros, né? No Clube de Autores, né? www.clubedeautores.com.br, você vai encontrar todos os meus 14 livros, né? Olha, e eu vou falar para você, eu não sou mercenário, viu? Eu sempre gosto de falar isso, porque tudo que eu coloquei nos livros eu publiquei na internet, no Facebook e no blog, né? O nosso blog tem mais de 150 mil acessos, né? Tem cerca de 200 acessos por noite no mundo inteiro, nosso blog, né? Eu escrevo sozinho, né? O blog. Então, vai lá no Clube de Autores, você vai encontrar Câmaras do Tetraedro, que fala sobre ufologia mística, né? Sobre esses eventos celestiais, vai encontrar Crônicas de Queden, que é um livro iniciático para o despertar. Tem a capa, né? Tem o vestimenta de ficção científica, mas não é, na verdade, né? É só uma vestimenta. Você vai encontrar A Roda das Reencarnações, que é sobre reencarnação, né? E muitos outros Os Filhos das Estrelas, que foi o último que eu publiquei agora, que está um livro maravilhoso. Eu trabalhei nesse livro 2 anos, canalizando ele, né? Tem muitas revelações, muitos mistérios, inclusive de coisas que nós falamos nesse programa aqui, né? Estão no Os Filhos das Estrelas, Benei Kohavim, em hebraico. Bom, pessoal, quem quiser adquirir os livros, está aí o Dipac. Ele também está no Facebook, né? Todo mundo já sabe. Mas olha, como ele mesmo disse, tem que ter fotinho e não ser fake, né? Não. Se for fake, nós vamos descobrir. Tem muito religioso aí insatisfeito, né? Já faz fake, né? Começa ciscando pelas beiradas, adicionando pessoas que estão lá no meu Facebook para chegar até mim, né? Eu sou esperto, gente. Então não sou bobo, né? Então eu vou saber que você é fake e vou descobrir o que você está querendo, né? Está querendo o quê? Arrumar argumentos para sair caluniando depois pela internet, né? Sabe, tem delegacia, tem um negócio chamado boletim de ocorrência, né? Por calúnia, difamação, ameaça, uma série de coisas, né? E tem um negócio chamado queixa-crime também que a gente pode fazer, né? Então, para quem gosta de se sentir verdadeiro, perseguir outras pessoas que são diferentes, né? Pensa bem antes de criar um fakezinho, né? E adicionando a gente, né? Já tá dado o recado. É isso aí. Bom, gratidão, Dipac, uma honra estar contigo também, meu mano Mauro Dom Pedro, aí, que está sempre em linha de frente aí comigo, né? E gratidão aos nossos internautas também, né, Mauro? Com certeza.
Quando fala no Mauro, eu sempre lembro do apelido dele, o Dom, né? Quando eu penso no Dom, eu sempre lembro do Vin Diesel, cara. Opa! Porque tem aquele personagem, né? O Dominique Toretto, né? Dominique Toretto, é isso mesmo. Cara, eu penso sempre no Vin Diesel, meu. Vou fazer o quê, né? Tá certo. Tá bom. Pessoal, até o próximo programa de Espertos. Gratidão, Cris. Gratidão, Deepak. Até a próxima. Gratidão, Mauro. Gratidão, Deepak. Até o próximo internauta. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Acabamos de apresentar Programa de Espertos.